Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, conforme anunciado a semana passada, hoje o vídeo tem o propósito de analisar mais acuradamente a negativa de Pedro, quando Jesus disse para ele: Pedro se abroga, cheio de razão, na força da sua carne, e diz que, ainda que todos escandalizem de Jesus, de maneira nenhuma eu, Senhor. Jesus, virando-se para ele, diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Agora, a pergunta é: era um galo real ou era chamado Galicínio da fortaleza de Antônio, que era o canto na troca dos turnos dos guardas da fortaleza de Antônio? Então nós vamos analisar isso, correto? Porém, antes de ler os textos bíblicos, nós vamos fazer algumas asseverações que é necessário sobre a ciência da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência de interpretação de texto. Ela é tanto válida para os textos seculares como para os textos bíblicos. É a forma correta de você interpretar um texto, correto? O pregador, aquele que vai discorrer sobre algum texto bíblico, ele tem que ter 4 itens na sua argumentação. 4 itens que não podem faltar, porque senão a sua argumentação bíblica, a sua pregação, o seu ensinamento fica sem pé e sem cabeça. Então são eles que eu vou elencar para você, que presta atenção, que isso é muito importante na explicação que eu vou dar, correto? Primeiro, a historicidade. Você lê um texto bíblico, você tem que pautar o fato histórico. Dentro do fato histórico existem outros itens que eu não vou elencar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não é esse o propósito. Mas só para você ter uma ideia: quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e qual era o contexto quando ele escreveu. Tá vendo? Os subitens que faz parte da história. Segundo fato, que aquele que está argumentando, aquele que está pregando sobre um texto bíblico não pode dispensar de forma nenhuma. É a literalidade. É exatamente o que estou lendo. Eu consigo compreender. Dentro da literalidade existem também outros itens. Texto subsequente, texto anterior. Deu para entender? Não deu ainda? As referências e as referências cruzadas. Depois da literalidade vem a imprescindível, porém não às vezes não dá para você aplicar, a alegoria. É alegoria o texto? É aplicável a alegoria? Se é aplicável, você aplica a alegoria, porque a alegoria é a janela. São as janelas do edifício, são as portas do edifício, são o que traz clareza. Uma alegoria traz clareza, mas às vezes não dá para você aplicar a alegoria, então você dispensa esse item. E o 4º item, e mais importante de todos, é a parte espiritual. Meu amigo, isso aqui, ó, é um livro espiritual, de Gênesis a Apocalipse. Tem o objetivo de religar o espírito do homem com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Então, quando você lê um texto bíblico, o Espírito Santo atua no espírito do homem que está dormindo, que está dormente, fala ao teu espírito, desperta o teu espírito, que abre o teu intelecto para a palavra de Deus. Você não pode esquecer a parte espiritual. É imprescindível. Dito isto,
vamos entender agora o que diz o texto bíblico. Essa passagem, irmãos, ela é relatada. Eu marquei aqui com alguns, para ficar mais fácil de nós encontrarmos e lermos logo em seguida. Essa passagem ela está relatada em Mateus, no capítulo 26, o versículo 33 e 34. Só vou ler os versículos epígrafe, correto? Porque é o que interessa. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Aí, 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Vou pular Marcos, porque esse eu quero deixar por último, e vou ler Lucas, capítulo 22, também é o versículo 33 e 34 de Lucas. Então, capítulo 22 de Lucas, agora o versículo 33 e 34. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Versículo 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E o último, em João, capítulo 13, é isso mesmo, capítulo 13, versículo 37 e 38, diz assim: João, agora Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, versículo 37 e 38. Replicou-lhes Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. O versículo 38. Respondeu Jesus: darás tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E por último, Marcos, que não vou ler agora antes da historicidade desse fato aqui, correto? Então nós vamos deixar Marcos por último, porque é onde eu quero fazer o fechamento. Mas antes de ler Marcos, eu quero fazer a parte histórica desses versículos que eu li para vocês. Em Jerusalém, no primeiro julgamento religioso de Jesus, quando Judas o nega, Judas o beija e o entrega de mão beijada para os seus algozes, Jesus é preso e levado ao Sinédrio, à parte para o primeiro julgamento religioso, interrogado, e ali, na hora que ele está sendo interrogado, Pedro entra no local, fica no meio da multidão, meio João sem braço, conheço, não conheço, se aquentando do frio, e surge o interrogatório de Jesus. No meio do interrogatório, começa a interrogar também a Pedro: tu és um deles, tu conhece ele, rapaz, o teu jeito não nega que tu é um dele, a tua voz, a tua forma de falar. E quando, fatalmente, Pedro o nega. E logo depois que Pedro nega 3 vezes seguida, o galo canta. Jesus, levemente, olha para Pedro e fala: Pedro, eu não te disse que tu ia me negar? Só que agora a discussão é a seguinte: foi um galo que cantou ou foi os sentinelas durante a troca na fortaleza de Antônia? Então vamos à história. Em Jerusalém havia a fortaleza de Antônia. O que era a fortaleza de Antônia? Era a maior guarnição militar que existia em Jerusalém. Existia 4 torres, onde os guardas romanos viam toda a Jerusalém, tudo o que estava acontecendo. Esses guardas eram trocados às 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite, 3 da manhã e 6 da manhã. Os quaternos trocavam, assumiam a guarda. E quando
eles assumiam a guarda, era trocada uma corneta chamada em latim galicínio, que era mais ou menos, imitava o canto de um galo, tocava uma vez, anunciando que a guarda estava sendo substituída pela outra e estava tudo bem em Jerusalém. Não tocava duas vezes. Quando tocava duas vezes, a guarda que estava nas torres permanecia, a outra guarda assumia os pátios de Jerusalém, porque era sinal de rebelião. Esse fato histórico você tem que saber. Isso é história. Tá lendo? Tá vendo o que eu disse para você no começo? Você precisa conhecer a história. Quando estava tudo bem, simplesmente trocava a guarda com um toque do galicínio. Trocava a guarda, entrava normalmente, cumpria o seu turno de 3 horas, na outro turno, trocava de novo e pronto. Se tocasse 2 vezes, a guarda que estava permanecia nas torres e a outra que iria substituir fazia antes uma inspeção na cidade, porque eles iam da torre, toda a cidade de Jerusalém, se havia alguma rebelião. Se houvesse alguma sedição, alguma rebelião, os guardas invadiam Jerusalém. Então eles viam tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. Então tocava-se só uma vez. Isto posto, isto entendido, outra coisa importante falar, Fortaleza de Antônio foi dado esse nome em homenagem ao imperador Marco Antônio. Então, como eu já disse, era a maior guarnição, era a maior fortaleza, o maior empreendimento militar que existia em Jerusalém por parte dos romanos. Isto posto, agora nós vamos ler Marcos, capítulo 14, e o versículo... Bom, primeiro 29 ou 30, vamos lá. Marcos, capítulo 14, 29 e 30. Depois nós vamos ler outro texto para mostrar para você com clareza o que estou dizendo. Diz assim o 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Agora preste atenção no 30. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Quantas vezes está em Marcos aqui? 2 vezes. Escute. Mateus foi escrito para os judeus. Os judeus conheciam bem o procedimento de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E o que Mateus estava escrevendo, os costumes, como a coisa acontecia, o que era normal entre eles. Quando Lucas escreve, ele escreve sobre o homem perfeito, por isso escreve para os gregos, mostrando que Jesus é o homem perfeito. João, quando escreve o evangelho panorâmico, de águia, de cima, que é a parte espiritual, mostrando que Jesus é Deus. Marcos, porém, escreve para o pessoal de Roma, que era acostumado com servidão, que era acostumado com servo. Ele mostra Jesus como servo perfeito. Então ele detalha alguns lances que os demais não detalham, para que os romanos saibam qual era o costume do povo judeu. E aqui ele deixa bem claro, antes que o galo cante, 2 vezes tu me negarás 3 vezes. Aí, dando continuidade ao texto. Disse-lhe Pedro, respondeu Jesus, é verdade, te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistiu com muita veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Meus irmãos, isso aqui não tem segredo nenhum. Isso aqui não tem segredo nenhum. Dentro do que eu já pus para você, você já sabe quem cantou. Mas preste atenção. O que nós temos visto, o que nós temos, infelizmente, tido notícia
visto nas pregações hoje em dia, é muito destaque para a parte histórica, é muito destaque, às vezes, para a parte alegórica e pouca espiritualidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Historicamente falando, entre o sinédrio, entre os sacerdotes, entre os religiosos, havia um tratado Misná que eles proibiam que os sacerdotes, que em Jerusalém, fosse criado galo. Não porque era uma comida proibida, porque o galo era uma comida kosher, podia comer, mas porque o galo, quando com o bico ou com os pés, cisca, lança muita sujeira. Então, como eles são um povo muito dado à pureza exterior, eles não queriam que criasse galo. Então, pegam essa parte histórica e alegam que não era um galo porque era proibido ter galo. Agora deixa eu ir para a parte espiritual. Jesus não é Deus, meu irmão? Será que Jesus não sabia que alguém ali tinha um galo escondido? Ou que alguém ali se rebelou ou não queria aceitar da forma que eles quiseram e tinha o seu galinho guardado, limpinho, bonitinho, enfeitadinho na sua casa? Será que Jesus, sendo Deus, ele não estava profetizando o que iria acontecer, o que muitos não sabiam, mas que iria acontecer? Cadê? Não existe parte espiritual para você, meu querido? Jesus não é Deus para você? Jesus sabe de todas as coisas antes da sua pré-existência. Mas será que foi um galo mesmo que cantou? Se eu disse para você que na troca de guarda não podia tocar duas vezes, a menos que houvesse rebelião, aqui é alguma história de rebelião em Jerusalém? Vamos agora para o versículo 72. 71, para entender. Ele, porém, começou a pregar já 70. Mas ele outra vez o negou, a partir de 70. 14:70. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque também tu és galileu. 71. Ele, porém, começou a preguejar e a jurar: não conheço esse homem de que falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. E logo cantou o galo pela segunda vez. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Resta mais alguma dúvida? Que foi o galo que cantou? O toque da galinícia, da troca de guarda, não podia ser dado 2 vezes, a menos que houvesse sedição ou alguma rebelião? Ou Jesus não sabia que ali tinha um galo? Ou Jesus não sabia que alguém ali tinha um galo escondido? Se você quiser negar esse fato, então negue que Jesus não é Deus. Mas se Jesus é Deus, sabedor de todas as coisas, antes de sua pré-existência, ele sabia que alguém ali tinha um galo e que o galo cantaria não 1 vez, mas 2 vezes. Atente para esse fato e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Taxativamente, foi o galo que cantou. Deus os abençoe.